assim, chega nem furar essa mente que não se importa, mesmo que não se esqueça o quão tanto amo se te incomoda. Tento e espero tanto que eu quero te mostrar. Tento e espero canto todo dia um novo jeito pra me encontrar em paz. Tento e espero um pouco, eu prefiro não deixar pra um outro dia. Fico assim, tudo em seu lugar. Outro dia a gente aprende a se virar. E fica assim, tudo em seu lugar. Outro dia a gente aprende a se virar. E fico assim, tudo em seu lugar. Outro dia a gente aprende a se virar. Tento e espero tanto que eu quero te mostrar. Tento e espero canto todo dia ele não vai me encontrar em paz. Tento e espero um pouco, eu prefiro não deixar para um outro dia. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Nós somos a Banda Augusta. Meu nome é Thaís, eu tenho 20 anos e sou vocalista e toco violão aqui na banda. Meu nome é Lucas, eu toco guitarra e canto, como vocês viram. Eu sou o Davi, prazer, sou baixista da banda. Acho que é isso aí. Ele é o Gabriel, Oi, Gabriel. baterista. Pronto, devidamente apresentada a Banda Augusta, e esse aqui é o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. A transição para a vida adulta traz muitas mudanças, preocupações e estresses na vida dos adolescentes. Nesse período, as emoções elas se transformam e podem afetar a saúde dos jovens. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os casos de transtorno mental surgem até os 14 anos de idade, mas muitas vezes não é detectada e nem tratada. Uma das doenças mais conhecidas é a depressão. E a depressão pode e deve ser tratada para evitar o seu grau mais excessivo, que é a falta do desejo de viver. A saúde mental da juventude é o tema do programa de hoje. E para participar dessa conversa, estão aqui com a gente a Leila Heredia, ela é porta-voz do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma associação que você conhece, faz atendimentos e desenvolve atividades relacionadas ao apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Também está aqui com a gente a Thaís Rodrigues. Ela é formada em jornalismo pela Universidade de Brasília, compõe o grupo de pesquisa, comunicação comunitária e cidadania. E também Lucas Toledo, médico, psiquiatra, especialista em infância e adolescência. No palco a gente recebe a Banda Augusta. Vamos conhecer mais sobre eles. Me dá algum conselho, sente a distração em frente ao espelho que só dá pra ver o peso da semana. Thaís Cardoso na voz e no violão, Lucas Maranhão na voz e na guitarra, Gabriel Pérez na bateria e Davi Figueiredo no baixo são os brasilienses da Banda Augusta. Você não sabe Eles prometem trazer emoções como amor e a esperança em suas letras e atribuem isso ao gênero que apelidam de MPB expressivo, que mistura o MPB com o rock internacional.
Você nunca soube desse jeito que eu te vi. Com esse estilo, eles estão conquistando a cena musical brasiliense. Participaram de importantes festivais como o Piquenique e o Coma, onde também se apresentaram Chico César, Super Combo e o Marcelo Genesi. Nesse ano, a Augusta lançou o seu disco de estreia, o EP Tudo Que Podia. Muito bem, uma banda muito jovem. Eu quero conversar aí um pouco sobre como é que vocês surgiram, como é que vocês se reuniram essa pouco tempo aqui. Então, eu e Gabriel, o baterista, nós somos primos por tabela, assim, primos de segundo grau, mas desde criança a gente se conhece, né? E desde pequeno muitas vezes a gente tocou junto, algumas vezes. E aí a gente se juntou em 2013, eu, Gabriel e o Davi. A gente para formar uma banda, a gente começou tocando música de outras pessoas, covers, e aí começaram a aparecer umas músicas autorais. A banda chegou a passar por outras formações também, entrou e saiu gente. E aí em 2016 a Thaís entrou. Pois é, eu conheci o Lucas no colégio, no ensino médio também. E aí a gente se conheceu e depois passamos a tocar juntos, assim, a partir de 2016. Você ouviu essa voz linda dela, né? E falou, vem pra cá, né? Não podia verdade, deixar pra lá. Eu queria que vocês falassem também um pouquinho dessa coisa, assim, do pré-lançamento, do primeiro EP, assim, como é que é a questão da divulgação pelos streamings, a história da vaquinha virtual ali, do financiamento coletivo, foi a história de vocês, essa que está sendo uma coisa comum das novas bandas? Sim, a gente fez o uso, né, da vaquinha virtual, acho que é um dos meios que várias bandas estão fazendo e a gente aliou isso com o nosso público e lançando material durante o ano passado, né? E de onde é que saem as inspirações também para vocês comporem, né, as músicas? As músicas todas são minhas e da Thaís, algumas só minhas, algumas só da Thaís e algumas em conjunto também. E a gente gosta muito de contar histórias e, tentar externalizar o que a gente sente, não talvez de uma forma tão direta, mas através de histórias, assim. Verdade, a plateia que já está querendo fazer perguntas são muitas, né? Mas antes eu vou apresentar o pessoal que está aqui, eu quero ouvir muito barulho, tá, gente? São os alunos do CEMAB, Centro de Ensino Médio Ave Branca. Barulho. Do Centro Educacional 03 de Sobradinho, também marcando presença. E os estudantes do Colégio Único. Obrigada pela participação de todos vocês. Pode fazer a sua pergunta? Pode fazer. Maravilhosa, pode fazer a sua pergunta. Como te esperaram na música? Como é que é teu nome? De onde Morgana. Você é? Morgana. Perdão, não ouvi a pergunta? Pode repetir? Como surgiram as músicas? De onde Quer surgiram saber as um pouco músicas? mais, de como é que surge a música. As músicas, cada uma surge de uma experiência que a gente passou e, assim, dessas experiências a gente extrapola porque a gente está sentindo que a gente gostaria de passar e é assim que começa a surgir, assim. Mas geralmente tem um sentimento inicial que a gente quer colocar. Assim. Muitas vezes é algo que a gente assistiu, que não necessariamente a gente é o protagonista, né? Mas muitas vezes alguma situação que a gente presenciou que acaba inspirando em uma música. Tem mais pergunta da plateia. Pode fazer a sua pergunta. Meu nome é Gutierrez. Oi, Gutierrez, pode fazer a pergunta. Meu nome é Gutierrez e eu queria, assim, a dificuldade hoje em dia, várias vezes eu saio, eu fico vendo assim, umas bandas que tocam bem, tem um som legal, mas eu não vejo eles indo pra frente. E vocês, tem alguma coisa que vocês acham que possam impedir que vocês possam crescer mais? Porque eu gostei muito que vocês tocaram aqui agora. E hoje em dia, as pessoas parecem que não dão valor num som de qualidade, que vocês querem ficar estudando uma letra pobre. Tudo isso também depende muito de trabalho de todo mundo. E a gente está sempre batalhando para, as pessoas conseguirem ouvir nossas músicas. A gente tenta ter essa relação bem próxima com as pessoas que gostam da gente, para a gente conseguir manter esse público, porque muitas vezes a gente realmente, às vezes é o acaso, às vezes é a sorte que uma banda vai estourar ou não,
Mas Tem muito também das pessoas que estão do nosso lado. Então, tipo, não é só a gente aqui, nós 4. Tem gente por trás que ajuda a gente nesse quesito. Isso que faz, tipo, tem muita importância pra gente crescer também. é isso aí. Nós temos mais perguntas. Cadê? A plateia aí, quem é que tá com o microfone? Pode fazer. Oi, eu sou o Jonatas. Eu queria saber o que inspirou o título da banda, o nome. Então, a banda, a gente escolheu esse nome porque a gente precisava participar de um festival. A gente já tinha as músicas, a gente tocou junto por muito tempo. Então, a gente já tinha as músicas e queria muito entrar para esse festival. E a gente precisava de um nome urgente. E a gente escolheu esse nome que soava bem, assim, acho que combinou com a gente. E foi essa história. Tá, tem outra pergunta. Pode fazer. Onde foi surgido na banda? Nessa banda do... você surgiu quantos anos nessa banda? Qual o seu nome, por favor? Joel. Ah, tá. Obrigada. Joel, eu e o Gabriel, a gente é primo, né? Então, desde pequeno mesmo, tipo, eu toco violão e canto, tipo, desde os 9 anos de idade. Aí, acho que a gente se juntou mesmo para formar uma banda, a gente tinha uns 12. Mas aí, com o Davi, a gente juntou, devia ter uns 14. E aí foi passando, assim, Gente, é muito cedo isso. Muito bacana essa história. Tem mais pergunta aqui. Oi, meu nome é Sofia. Eu queria perguntar como é que vocês lidam, porque normalmente quando as bandas crescem, ou uma pessoa que fica sozinha mesmo, que faz as apresentações só, ela, como é que eu digo? Ela não dá, pelo fato de ter muitos fãs e estar muito grande, muito conhecida, ela acaba não atendendo todas as pessoas que gostam e, enfim, os fãs. Como é que vocês lidam com isso? Então, a gente tenta, tipo, falar com as pessoas com o maior carinho que a gente pode dar no momento que a gente tem, assim. Então, o tempo que a gente tem, que a gente consegue estar com as pessoas, é o tempo que a gente vai ser respeitoso e tranquilo e a gente vai, tipo, agir normalmente. Geralmente é assim que funciona. Porque a gente entende também que são as pessoas que gostam da gente que vai fazer com que o projeto da banda possa funcionar, né? Possa acontecer. Então, a gente dá muito valor a isso. Todo mundo que acompanha a gente é muito grato sempre. A gente tem que ir para o intervalo, mas eu queria fazer uma pergunta antes de terminar, para a gente entrar no clima do programa, que é como é que vocês lidam com a pressão, com a ansiedade, que é típica também do palco, né? Do meio artístico. Eu, particularmente, eu externalizo muito meus sentimentos através das músicas, né? Então, é um meio de válvula de escape, assim, compor as músicas e tocar. E antes de entrar no palco, a gente tem os exercícios, assim, aquecimento, que também ajuda bastante, assim, dar uns pulinhos. Então, a desestressar. Tem vários... Legal, tá bom, gente. A gente vai ter que dar uma paradinha. Mas antes do intervalo, mais música com eles, Augusta. Vamos dançar, gente. Muito. Passo a passo eu vivo conversando só, treinando um jeito de falar, assim que passe confiança. Me espere então, me dá algum conselho, sente a distração em frente ao espelho que só dá pra ver o peso da semana. Você não sabe quanto tempo que eu gastei, quantos dias, quantas horas que eu levei pra te entender. Você não sabe quanto tempo que eu levei pra te mostrar que é bom ficar, que é bom deixar acontecer. Ônibus passa a passo eu vivo conversando só, treinando um jeito de falar, assim que passe confiança. Dou o meu melhor
pra te dar algum conselho do que eu sei de cor. Tirar todo esse peso que rodei, então te ver sorrir de novo. Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje a gente fala sobre saúde mental da juventude. Os nossos convidados de hoje, que são a Leila Herédia, porta-voz do CVV, o Centro de Valorização da Vida, essa associação que faz atendimentos, desenvolve atividades de apoio emocional para as pessoas que querem, que precisam conversar. A Thaís Rodrigues, que é formada em jornalismo pela Universidade de Brasília e compõe o grupo de pesquisa Comunicação Comunitária e Cidadania. E o médico Lucas Toledo, psiquiatra, especialista em infância e adolescência. Na juventude, são muitos os motivos que podem alterar a saúde mental. A ditadura da beleza, as pessoas, as pressões na escola, as dificuldades financeiras e as decepções amorosas. Daí que a tristeza profunda, às vezes, toma conta, né? E falar sobre esse assunto ajuda a prevenir o problema. Mas como e quando abordar questões que ainda é um desafio em muitos casos? Nós vamos ver mais detalhes na reportagem. A questão do suicídio sempre foi cercada de muitos tabus e muito silêncio. Ele afeta todas as classes sociais e todas as idades e mata quase 1 milhão de pessoas por ano. Para se ter uma ideia, o suicídio mata mais que a AIDS e muitos tipos de câncer. No Brasil, são 32 mortes por dia e é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Os homens são os que mais cometem suicídio. A taxa é 3,6% maior que as mulheres. Ainda segundo a OMS, 9 em cada 10 casos poderiam ter sido evitados. E a prevenção é fundamental. Muitos especialistas estão chamando atenção para o debate. Campanhas como Setembro Amarelo orientam a sociedade a observar os sinais e como procurar ajuda. Instituições, universidades e escolas estão se envolvendo cada vez mais no assunto e promovem encontros e conversas. Tudo com o objetivo de valorizar a vida. Muito bem. Doutor Lucas, vamos começar assim conceituando o que é a saúde mental? A gente tem que pensar, antes de tudo, né, nesse conceito de saúde geral, né, que antes pensava-se somente no bem-estar físico, e com o tempo a gente viu a importância de levar em consideração a saúde mental também como um quesito do que é a saúde, né? E hoje a gente percebe que a saúde mental está dentre os principais pontos a serem investidos no Estado, pelo Estado, para a prevenção de vários desfechos em saúde pública, né? Então, cada vez mais é necessário investimento em pesquisa e em prevenção e promover um ambiente adequado para o desenvolvimento da infância e adolescência, para que esse sujeito, quando chegue na idade adulta, consiga expressar suas capacidades, né? Consiga vencer os desafios que a sociedade impõe para a gente, e a saúde mental ela perpassa por todos os quesitos, né, do ser humano, do estar, né, em sociedade. Então é algo importantíssimo e que a gente tem que sempre estar atento, né? E esse espaço é importantíssimo. E falar desse assunto também ainda é um tabu muito grande, né? Na sociedade, por quê, cara? Então, esse tabu tem sido quebrado, mas ainda é algo que merece atenção. Há muitos mitos em cima de saúde mental, há muitos mitos em cima de psicologia, em cima da psiquiatria, né? Que isso atrapalha o acesso da população até um atendimento especializado. Um dos mitos muito grandes ainda é que tocar no assunto suicídio vai aumentar
o número de suicídios. Isso a gente sabe que não é uma verdade. Na verdade, tocar no assunto, tratar do assunto, faz com que a pessoa procure ajuda necessária, né, para o tratamento. E por isso é importante esse espaço que vocês estão oferecendo para a gente. Já o trabalho da Leila é justamente ouvir, né, Leila? Você já está naquela ponta de quem quebrou esse gelo inicial, tomou essa coragem, teve a consciência, enfim, tantas coisas que a gente pode dizer, né? Para a pessoa que liga lá para o CVV. Conta um pouco como é que funciona hoje o CVV, se ele se adaptou um pouco, mudou desde quando ele existiu, foi criado, se ele se adaptou ao mundo, a esse mundo de hoje, super conectado, enfim, houve mudanças, hoje em dia ele está diferente, o atendimento? Com certeza que houve mudanças, mas a gente surgiu quando o telefone era um artigo de luxo, né? Então, a gente já tem mais de 50 anos e, ao longo desses anos, a gente precisou ir se adaptando para ouvir mais pessoas. O CVV, a gente faz o que a gente chama de escuta empática. Então, a gente ouve as pessoas sem julgamento, com sigilo, permitindo que ela fale sobre as dores que ali, naquele momento, ela está sentindo, as dores da alma. Porque, como o Dr. Lucas falou, é muito difícil, às vezes, a gente falar das nossas emoções. A gente fala, né, sobre a dor de cabeça, a gente fala que o joelho está doendo, a dor nas costas está incomodando, mas a gente não fala, não tô mal, eu não estou legal hoje. A gente fica com vergonha de falar das nossas emoções, né? A criança, quando cai, a gente fala o quê para ela? Não doeu. Né? A gente pega essa criança no colo, abraça e fala, não doeu. Lógico que doeu, ela está toda esfolada, como é que não doeu? Então, a gente é muito acostumado, desde cedo, a não falar das nossas emoções. O que a gente faz no CVV é permitir que a pessoa fale livremente sobre as angústias, sobre as tristezas, sobre o que ela está passando, seja lá o sentimento que for. Porque a gente não tem obrigação de estar feliz o tempo todo, a gente não tem obrigação de estar triste o tempo todo, né? E vale lembrar que tristeza não é depressão, a gente pode e deve ficar triste, mas às vezes a gente tem medo de ser julgado. A gente fica com vergonha do que o outro vai falar. Você é o espanta-bolinho, né? Porque a gente vira para a pessoa e fala assim, como é que você está? Nossa, eu estou péssima, estou deprimida, estou tão chateada. As pessoas não falam isso, elas ficam com vergonha, né? Então, o CVV trabalha nesse acolhimento, permitindo que a pessoa fale o que ela quiser, pelo tempo que ela quiser, da forma que ela quiser. E não é mais só pelo telefone? Não. Como que pode? A gente atende pelo número 188, que é um número gratuito, ou seja, a gente tem um convênio que permitiu que o pulso telefônico fosse gratuito, para um serviço que sempre foi, mas a gente atende também por e-mail, pelo chat, e a gente em breve também deve ter um atendimento pelo aplicativo por chat. A gente está caminhando para, no futuro próximo, atender. E todas essas formas de atendimento, qualquer pessoa pode acessar o nosso site, cvv.org.br, que lá ela vai ter todas as informações necessárias. A gente está divulgando e vai divulgar ao longo de todo o programa, não só o CVV, como vocês estão vendo aí, outros canais que qualquer pessoa que sinta necessidade, desejo, vontade, pode entrar em contato para ter mais informações ou apoio. Né? Verdade. Caís, você desenvolveu uma pesquisa, né, com o tema suicídio. O que você mais ouviu dos jovens, né, quais foram os depoimentos que mais pegou você e que experiência também, né, você leva ao longo dessa pesquisa? Oi. Bom, gente, é muito legal assim estar participando, porque eu sou uma jovem jornalista, eu não sou uma jornalista de longa data, eu acabei de me formar em jornalismo, então é uma experiência muito legal estar trocando isso com vocês, porque é mais falar sobre questão da juventude mesmo, né? Da minha visão de saúde mental, né? Então, a minha pesquisa foi a minha pesquisa de conclusão de curso. Sim. Ela foi desenvolvida a partir de análises de conteúdos que falam sobre suicídio dentro da mídia. Então, é muito interessante a gente perceber que, às vezes, pode ser um tabu, como o doutor falou, né? Das pessoas conversarem sobre saúde mental, de as pessoas falarem sobre saúde mental. E a gente acredita que é ruim, né? Assim, acredita, né? Que é ruim falar sobre isso para muitas pessoas, que é o caso da imprensa, mas existem pessoas falando sobre isso, existem profissionais de comunicação falando sobre isso, e como é que esses profissionais de comunicação estão falando sobre isso dentro das mídias, né? Dentro dos seus veículos. Então, essa foi a minha pesquisa, né? Para saber como é que eles estavam falando, se eram
um conteúdo apropriado, de acordo com a OMS, se estava legal. Como é que pode ser um conteúdo que traga, além de uma informação, que traga competências em saúde mental, que é como se fala, de trazer as pessoas ao conhecimento do que é saúde mental para que elas possam se tratar, para que elas possam procurar ajuda. Então, e qual foi a sua foi mais ou menos isso. Bom, há muita dificuldade de lidar com o tema, isso é óbvio, porque acho que, até para mim estar falando aqui no programa é um pouco complicado de estar falando sobre isso, mas existe uma tendência à banalização da morte, né, que é um tema muito difícil de lidar, e existe uma dificuldade de trazer questões positivas, né, questões de como é que a gente pode lidar com isso melhor. Existe essa dificuldade. Mas também há um esforço contrário, né? Então, tanto a pesquisa pode mostrar que existe uma especularização, tá certo essa palavra, Espetacularização. Gente? Espetacularização, isso, do suicídio, mas também a pesquisa poderia ter sido feita ao contrário, mostrando práticas de boas condutas, né? Que é um esforço que os jornalistas têm feito a partir de várias questões que apareceram na mídia ultimamente, como Baleia Azul, como outras séries da Netflix, que mostram questões de saúde mental para a juventude e tudo mais. Então, existe ambas as forças, né? Tanto as forças para mostrar conteúdos que não são ok, né? Essa palavra. Isso é um espetáculo, né? Exato, um espetáculo, né? Fazer um espetáculo da morte voluntária, quanto a força contrária, mostrando como é que as pessoas podem agir e tudo mais. É bem legal. Uma abordagem importante que não só a mídia, mas os médicos, os especialistas também têm que fazer, a gente está aqui fazendo isso, é justamente mostrar que é tratável, que a doença mental tem um tratamento. Isso é o lado bom, positivo dessa abordagem. O senhor concorda, doutor? Que doenças são mais comuns? Na juventude, especialmente? Na juventude, na adolescência, né? A gente tem que ter em mente, para responder essa pergunta, a gente tem que ter em mente que assim como a inteligência e outras capacidades, como habilidades físicas e coordenação, a emoção também passa por uma evolução, né? Uma criança não nasce sabendo o que é tristeza, uma criança não nasce sabendo o que é ansiedade, uma criança não nasce sabendo nomear, antes de tudo, esses sentimentos, mas elas sentem, né? E a partir do momento que a criança ou o adolescente não tem a capacidade de expressar isso através de palavras, vai expressar através de um comportamento. Então, dependendo da faixa etária, alguns transtornos são mais prevalentes ou menos prevalentes. Mas a depressão e a ansiedade sempre estão, né, entre os mais prevalentes. Agora, a expressão desse transtorno vai ser diferente, dependendo da faixa etária, né? Uma criança não é esperado que ela sente e converse, estou triste, É mais comum ver irritabilidade, assim como no jovem, né? Um adolescente de 12, 13, 14 anos, a 14 anos a gente já pode esperar, mas ali com 12 anos a gente não espera que sente, fale sobre suas emoções. Tem uma dificuldade, é um momento muito importante, muito delicado, a adolescência. E daí a importância de um núcleo familiar presente, né, de um Estado presente para zelar por esses jovens, para que possa alcançar e galgar toda a sua capacidade cognitiva. Mas, em termos de prevalência, sim, ansiedade, depressão e transtorno por uso de substâncias também, né, é importante ser falado porque são bastante prevalentes. E tem um impacto muito importante também na sociedade. Pode fazer a pergunta. Eduardo, há alguns debates sobre a eletroconvulsoterapia. O que o senhor acha disso? Sobre essas doenças, suicídio, depressão, esquizofrenia? Então, a eletroconvulsoterapia é um tema... Desculpa, Eduardo, né? Eduardo, é um tratamento que é proposto, mas não, assim, é sutil tocar nesse tema,
porque a história da psiquiatria ela teve, sim, um momento muito escuro, muito sombrio, obrigado, muito sombrio, onde não existiam outras formas de tratamento, a não ser alguns tratamentos que não sem evidências científicas, né? Hoje em dia a eletroconvulsoterapia existe, sim. Também é um tabu que precisa ser quebrado, tá? Tem muita carga negativa em cima da eletroconvulsoterapia. Ela está indicada em casos ultra-refratários de esquizofrenia. Não é utilizado em casos de depressão, não tem indicação assim, em casos de depressão, de ansiedade. O tratamento da eletroconvulsoterapia hoje é feito sobre anestesia geral, não é punitivo como já foi utilizado. São casos muito selecionados, 1% de 1% dos casos de esquizofrenia, que é 1% da população, vai ser necessário o uso da eletroconvulsoterapia. Ok. Tá? Pergunta na plateia. Meu nome é Pedro Lemos e a pergunta é para a Leila. Como você percebe que a saúde mental está sendo entendida e considerada pelas pessoas em geral que não estão em contato com algum contexto da psicologia? Perdão, como eu percebo que... Como você percebe que a saúde mental está sendo entendida e considerada pelas pessoas em geral que não estão ligadas à psicologia? O público, as pessoas sabem o que é isso? As pessoas ainda têm muita vergonha de falar sobre o que elas sentem, né? Nesse tabu que a gente falou aqui antes, as pessoas sentem dificuldade de expressar o que elas falam ali. E às vezes até mesmo procurar um tratamento, procurar uma ajuda, dar esse primeiro passo é muito difícil, porque pessoas têm medo de ali acharem que ela está fraquejando ou algo similar, e às vezes nem ela compreende que o que ela está passando ali é uma questão de saúde mental, né? Então, ela vai se encolhendo, ela vai ficando mais isolada, ela vai tendo dificuldade de se expressar, porque ela mesma não está se reconhecendo. Então, é importante que as outras pessoas, principalmente família, amigos, perceberam que não está muito legal, pergunte, o que você tem? Estou te vendo que você está um tanto diferente, o que está acontecendo? Posso ajudar você? Porque você permite que a pessoa, a partir daí, ela fale. E a adolescência, o início da fase adulta é um momento de muita mudança, né? É um momento muito difícil. São muitas transformações, você vai perdendo aquele vínculo mais forte com a família, vai encontrando os amigos, os seus vínculos maiores, você tem as primeiras paixões, os primeiros amores, então faz muita pressão com o estudo, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, qual faculdade que eu quero. Então, são muitas pressões simultâneas ali e que isso levam a pessoa, às vezes, a uma sobrecarga emocional ainda maior do que naquele momento ela aguentaria. Verdade. Vamos ver as participações que estão chegando aqui pelas redes, muitos comentários, Kathleen. Mas antes de você falar como é que está aí as redes sociais, queria que você falasse um pouquinho do tema, né, da importância de um assunto como esse estar sendo debatido hoje na mídia, aqui, por exemplo. Oi, Raila. Então, eu acho que os convidados já falaram perfeitamente, né? E eu acho, na minha opinião, que a importância é, de fato, tirar esse tabu para que as pessoas sintam mais à vontade em falar e busquem ajuda, que é o importante. Verdade. Então, a Isabelle, de Brasília, perguntou por que a ansiedade está tão grande entre os jovens, e ela perguntou justamente sobre isso que a Leila comentou. Por que essas pessoas não são levadas a sério? Verdade. Alguém quer responder? Acho que Thaís, eu também queria ouvir um pouco a Thaís. Queria também ouvir a Leila no sentido de que se vocês recebem muitos atendimentos de jovens, muita procura de jovem lá no CVV. Mas pode começar pela Thaís. Ansiedade, né, gente? Então, bom, pessoalmente falando, eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade, né? Então, assim, eu tenho uma trajetória em saúde mental pessoal, então por isso que me motivou a pesquisar saúde mental. Então, para eu entender o que estava acontecendo comigo, eu decidi estudar, né? Sim. Vamos ver o que tá rolando. É muito complicado,
né, gente? A gente tem uma dificuldade muito grande de, sei lá, de levar um não, de aparecer nas mídias sociais. As redes sociais eram uma coisa que me deixava totalmente ansiosa, sabe? Me expor no Facebook, Instagram, Snapchat, não sei mais o que e tudo mais, estava me deixando completamente ansiosa. Isso agravou muito os meus quadros de ansiedade, né? Tem dificuldades de expor a opinião e também, às vezes, expor opinião demais e aí receber opiniões negativas, né, em cima das postagens. Isso também era horrível. Então, assim, questões de ansiedade, elas estão muito ligadas, na minha opinião, a questões de aceitação, né? De aceitação, de falar o que... Bom, né, da opinião, né? Da opinião de outras pessoas, da sua própria opinião em cima de você mesmo, sabe? Então, para mim, é uma questão que a gente precisa ter muito carinho, né? Com a gente mesmo, inclusive, porque não é fácil de lidar com ansiedade, depressão, tristeza e essas questões todas quando a gente passa por elas. E quando a gente é jovem, principalmente. Eu estou assim, caminhando para o final da minha juventude, mas acompanhou esse quadro durante toda a minha juventude. Então, assim, a gente precisa ter muito amor e carinho. Leila, rapidamente, vocês recebem muitas ligações de jovens lá no CVV? A gente não contabiliza se são jovens, se não são, porque para a gente toda pessoa é pessoa. Mas no chat, a gente assim percebe que existe uma tendência maior dos jovens recorrerem, até porque eles se identificam. Ah, meu nome é tal e tenho tantos anos. Então, às vezes, a gente tem essa percepção assim, que o chat é mais usado. E uma coisa que eu considero muito interessante é que no chat as pessoas falam muito abertamente desse desejo de morte, né? Esse desejo de querer morrer por passar por um sofrimento tão intenso que, na realidade, não é que ela queira morrer. Ela expressa dessa forma, mas não é que ela queira morrer. Ela quer se livrar do sofrimento, ela quer ficar livre daquela dor que, para ela, é insuportável. Uma dor psíquica tão profunda que ela acha que morrer vai resolver. E não é assim. Leila, existe um discurso deles, uma fala deles de que não são levados a sério, que, como a menina perguntou, como a nossa participante perguntou pela internet? Não ter opinião considerada como gostaria, que as pessoas às vezes não entendem como eles gostariam, ou que se sentem julgados, ou que falam para um e esse um já fala para outro. Então, assim, a questão do sigilo também, a questão do consolo, né? Às vezes você vai falar para alguém, não estou legal, e aí a outra pessoa já fala, fica assim, não, que isso, você é tão lindo, você tem uma família ótima, você tira notas maravilhosas. E vai por aí afora. Então, assim, você já impede que a pessoa fale. Uma outra questão também importante é que, às vezes, você vira e fala, Lucas, preciso tanto falar com você, minha situação lá em casa está péssima. Ele fala assim, eu também? E aí ele já começa a contar o caso dele. Esquece que eu, naquele momento, estava procurando ele para desabafar. Né? Então, são duas questões muito comuns. Olha, os deputados aqui na Câmara eles estão preocupados, debatendo essas políticas para a prevenção do problema. Vamos ver o que eles têm para dizer para a gente. Nós temos que entender que o suicídio tem que ser colocado como uma questão de saúde pública, envolvendo as famílias, a sociedade e o Estado, e toda a estrutura, inclusive das redes de saúde mental, no caso a grande rede de saúde mental, que esse é o grande desafio para o Brasil. Tem uma rede de CAPS, que são centros de apoio psicossocial geral, que atender todas as doenças mentais, centros de apoio psicossocial para atender pessoas que têm dependência química, de álcool e outras drogas, centros de atenção psicossocial para crianças e adolescentes, ou seja, é uma rede que o Estado tem que criar para garantir, digamos, suporte, apoio e a prevenção do suicídio. Por isso, nós queremos tratar esse assunto como assunto de saúde pública. E é possível, minha gente, reduzir essa taxa de quase 800 mil suicídios, divulgando também 188, é um número que o país inteiro pode falar, para isso se tornar uma tônica dentro dos ambientes hospitalares, dentro também das unidades de atenção básica, nas escolas, em espaços também de convivências, e também em locais onde há corporações que também há uma incidência muito grande de suicídio.
Doutor Lucas, os deputados aí chamam a atenção para a necessidade de se abordar o assunto como um tema de saúde pública. Nós temos políticas públicas nacionais suficientes para abordar o tema com eficiência hoje em dia? Tem sido trabalhado bastante o tema, essas campanhas têm gerado um impacto positivo no cenário público, mas ainda é incipiente, né? Ainda mais se tratando de saúde pública, ainda mais tratando de saúde mental da infância e adolescência. O tema saúde mental em saúde pública por si próprio já é muito novo. O tema de saúde mental da infância e adolescência é mais novo ainda, né? É bastante incipiente, mas temos portarias e projetos que um dos mais importantes é o da reforma psiquiátrica, Lei 10.216, que fala da importância desses que o deputado falou, do Centro de Atenção Psicossocial, dos CAPs, né, famosos CAPs. No tema infância e adolescência temos os CAPS-CIS, né, que é infância e adolescência no final, que é a porta de entrada da saúde mental pública. No Distrito Federal ainda é bastante incipiente, né? Temos que lutar por esse serviço público, sim, de atenção. Temos as portarias e as legislações agora. O que a gente observa é que não cumpre-se, né? Aqui em saúde pública, eu posso dizer pelo Distrito Federal e pelo Rio de Janeiro, onde foi minha formação, que sim, temos lei, temos pessoas defendendo, temos pessoas interessadas no tema, mas esse oferecimento desse serviço, principalmente os CAPSIS, ainda é muito precário. Verdade. Nós vamos para o nosso último intervalo, mas antes mais música com eles, Augusta. Vamos lá. Espero novamente a chuva vir passando. Eu quero ver você chegar. Eu fico aqui pensando em cada passo todo dia. Eu quero ver você passar. E pra ficar, então se for pra vir chuva, traz alguém pra acompanhar sempre. E se for parar pra ver, hoje já tem tempo que não dá. A chuva vir passando, eu quero ver você chegar. Eu fico aqui pensando em cada passo todo dia. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada fala sobre saúde mental da juventude. Você já pensou que a felicidade pode ser uma disciplina na universidade? Pois é, aqui na UNB tem um curso assim, que debate temas como autoestima e ansiedade, reúne os alunos em grupos e, por meio de dinâmicas e troca de experiências reais de cada um, ajuda o grupo todo a enfrentar desafios acadêmicos e da vida pessoal também. A iniciativa é inédita e a gente foi lá conferir. A pressão das aulas, dos trabalhos e das provas pode ser muito pesada para alguns alunos e até insuportável para outros. No caso das engenharias,
a carga se multiplica pelos inúmeros cálculos e pela expectativa de futuro numa área constantemente impactada pelas novas tecnologias. Pensando nisso, a Universidade de Brasília criou a primeira disciplina do país dedicada a uma simples palavra: felicidade. Ou será que, se fosse simples, não precisaria de curso? Nós viemos aqui ouvir o professor e os quase 240 alunos inscritos. A ideia surgiu muito pela inspiração das universidades americanas, Harvard e Yale, que já oferecem essa disciplina, e também pela necessidade de melhorar a saúde mental no campus, a relação dos alunos com a UNB, especialmente aqui no campus da FGA, da UNB Gama, que é um campus de engenharia, né? E a gente precisava muito que os alunos se capacitassem mais para tirar melhor proveito dessa vida acadêmica. Eu achei que eu precisava dessa matéria porque eu já passei por alguns quadros de depressão e crises de ansiedade bem graves. Tanto é que eu já desisti de alguns semestres da faculdade, agora eu voltei e estou nessa disciplina para tentar equilibrar a vida acadêmica, a vida social, a vida dentro e fora da universidade. Tudo é muita pressão aqui, dá para se libertar, dá para falar à vontade, dá para gritar, dançar. Isso eu consigo também aplicar na minha vida, na minha família, com meus amigos. Então isso está agregando muito para meu relacionamento com as pessoas. Eu me descobri, eu estava meio perdida aqui em relação ao meu curso e tudo. Eu descobri que é a engenharia que eu quero mesmo. E que, engenharia não está só ligada a você fazer cálculo. Está ligada a você transparecer tudo aquilo que você tem e tentar mudar e trazer a diferença. A universidade, há muito pouco tempo, começou a tratar desses conceitos de maneira acadêmico-científica. Então, de certa forma, a gente foi muito refratário a esse tema da felicidade durante muito tempo. Para minha surpresa, aqui no campus de engenharia, a ideia de fazer essa disciplina foi muito bem recebida, né? Eu acho que especialmente porque as pessoas perceberam que essa seria uma maneira de melhorar a performance dos alunos em outras disciplinas no dia a dia do campus, que é muito pesado, né? Um campus de engenharia. E então, a receptividade é muito boa. A confluência ali da psicologia com a engenharia, ela se dá a partir da pessoa, do indivíduo, porque o engenheiro é um indivíduo, o aluno de engenharia é um sujeito que tem suas virtudes, mas também tem seus sofrimentos. Então, Thaís, você acabou de se formar, né? Acabou de passar por essa cultura universitária toda aí. O que tem lá que ainda hoje afeta tanto a saúde mental dos estudantes? A pressão, né? Gente, a gente sofre pressão de todos os lados. Então, eu acredito, inclusive, que, por exemplo, se for pessoas como a gente que moram longe da universidade, isso piora muito. Porque a gente tem que chegar no horário, 8 horas da manhã, a gente tem que entregar o mesmo trabalho que todo mundo, a gente tem que fazer e ter um desempenho igual ao de todo mundo. Então, isso demanda muito da gente, né? Então, ter o desempenho e lidar com a questão como se fala, das expectativas, né, que a gente cria, tanto em cima da gente mesmo, de ser um bom profissional, quanto de cumprir todas as metas que exige da gente para terminar o curso, isso deixa a gente muito nervoso, muito ansioso. Pergunta. Meu nome é Isadora e a pergunta tem para o Dr. Lucas. Eu queria saber se realmente o jovem ele é mais propenso a ter depressão e se tem algum fator biológico a ver com isso. Oi, Isabela. Boa pergunta. Então, a gente sabe que a maioria dos transtornos mentais, e falando especificadamente da depressão e da ansiedade, a gente tem sim um caráter genético, biológico, que tem contribuição, mas os fatores psicossociais eles têm até mais importância, eu diria, na confluência para um transtorno mental. O jovem, por si próprio, ele tem, o adolescente ele está naquela fase que não é nem adulto, não é nem criança, tem a impulsividade própria do adolescente.
o cérebro ainda não atingiu a maturação completa cerebral ocorre entre 25 e 27 anos de idade, então é normal, é esperado que o jovem seja impulsivo, e é para ser impulsivo mesmo, que é esse momento que tem para conquistar seu espaço na sociedade. Só que isso tudo tem uma cobrança da própria sociedade em cima que gera o estresse, que gera mais estresse, então é um período, sim, mais propenso para o aparecimento de transtornos mentais, dentre eles a depressão, a ansiedade, transtorno por uso de substância, dentre outros. Pergunta, pode fazer. Oi, meu nome... Pode falar. Pode falar. Oi, meu nome é Maíra, minha pergunta é para Leila. E eu queria saber quais são os melhores conselhos que a gente pode dar para pessoas que estão passando por ansiedade, depressão e não querem procurar tratamento com profissionais. Olha, conselhos eu não saberia qual te dizer, até porque a gente não aconselha, né? Tem acreditado que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? E a gente no CVV, a gente meio que acredita nisso, porque como que eu vou começar a conversar com você agora e já vou saber o que é bom para sua vida, o que é mais importante? Então não tem como. Mesmo que você seja um amigo próximo, também não tem como você entrar ali dentro daquele universo, dentro da vida da pessoa. A gente pode ter uma postura empática, de a gente se colocar ao lado, se colocar no lugar da outra pessoa é impossível. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para a pessoa, a gente pode segurar na mão, a gente pode abraçar, perguntar para ela, o que eu posso fazer por você? Como é que você está? Se você falar isso de uma forma genuína, que ela perceba em você o interesse pelo que está acontecendo com ela, que ela não está bem, ela naturalmente ela vai falar. Pode até não falar naquele momento que você perguntou, mas logo em outro ela vai saber que ela pode recorrer a você e que você está lá para ajudá-la. Vamos aproveitar para divulgar mais um pouquinho aí no ar os números, os canais que vocês podem ligar, que vocês podem entrar para ter informação ou para conversar. Vamos aproveitar e colocar um pouquinho mais aí. Pode fazer a sua pergunta? Oi, meu nome é Luísa. E eu queria perguntar, é meio que geral, assim, acho que quem se sentir mais confortável de responder. Existe um filme chamado Nise, Coração da Loucura, em que ela trata os seus pacientes com esquizofrenia de uma forma mais artística, em que ela deixa eles se expressarem, e ao invés de remédios ou doutrinas como o que ele perguntou. Então eu queria saber de vocês, como é que eu, no meu papel da sociedade, além de ter um contato maior, genuíno, eu posso fazer com esses tipos de pacientes, né, clientes que ela fala. Desculpa, esqueci seu nome. Luísa. Luísa, eu tive o prazer de trabalhar no Nise da Silveira, lá no Rio de Janeiro. A Nise tem um papel importantíssimo na história da psiquiatria e da saúde mental, e eu acho que um dos grandes ensinamentos que ela pode deixar para a gente é que, para além de remédio, para além de teorias, para além de todo esse arcabouço, o ponto principal que a gente tem que se apoiar para o oferecimento de um atendimento, de algum cuidado, é o vínculo. Então, se através da arte a gente consegue vincular ao paciente, que seja a arte, se através de qualquer outra teoria, outra abordagem, se a gente conseguir vincular, ter essa capacidade de empatizar, de se colocar no lugar e criar o vínculo, é mais importante do que qualquer abordagem medicamentosa, do que qualquer outra abordagem, né? Então, a Nise deixa isso pra gente como um legado, e que bom que você assistiu o filme dela. Então, o vínculo é a principal ferramenta que a gente tem e que a gente pode... A pergunta que a outra colega fez é o que a gente pode fazer, que conselho é tentar oferecer um espaço de escuta para que haja vinculação, para que a gente possa cuidar, né? Acho que é isso. Infelizmente, não tem mais tempo, tem tanta pergunta importante para fazer, gente. Vamos combinar de falar disso de novo? Realmente vou ficar devendo aqui algumas perguntas e algumas respostas importantes para quem está em casa querendo ouvir. Entra lá em todos os sites e telefones que a gente colocou Facebook, no ar. no Twitter, né? Olha, nós terminamos aqui, mas você pode ficar conectado na gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram também. Dá uma olhada em nossa página, camaraligada.com.br, e você pode participar do nosso processo legislativo, né? Dar sua opinião sobre o que está acontecendo aqui na Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.leg.
Então, eu agradeço muito a participação de todo mundo, o apoio do SESC-DF, da Unesco, Unicef, Simpro, UNFPA e o Jovem de Expressão, que está sempre aqui no nosso apoio, né? Eu agradeço a presença de todas as escolas que estiveram aqui hoje, também dos nossos convidados, a Leila, a Thaís, o Dr. Lucas, mais uma vez. Muito obrigada, Kathleen, por você estar aqui com a gente de novo. E vamos lá, Augusta, muito obrigada. Música com vocês. Tchau, gente. Obrigada. Você quase sabe, já faz tempo que eu te vi, já passou o medo. Você nunca soube desse jeito que eu te vi, deixei em segredo.